Olá, queridos. Essa semana foi comemorado o Dia do Pastor. E aí perguntaram para o meu esposo, né, como ele veio para o Senhor, alguma coisa assim, a pergunta em si. E aí ele falou, né, quando era jovem, meus 14 anos, fui convidado para participar de uma célula de adolescentes. E aí eu passei a conviver com a igreja evangélica, comecei a pregar já, né, na juventude. E aí a líder, né, das crianças achou aquilo legal e pediu para falar para os jovens ali, pro juvenil, né, da igreja e tudo. E isso é algo muito interessante, porque temos que observar a história das pessoas. Qual é a história do seu pastor? Querida, a primeira coisa que você tem que fazer antes de você chamar uma pessoa de pastor, é perguntar sobre a história dela. Como é que foi a vida dela? Como é que foi a vida dela até ela ser pastor? Porque muita gente por aí, queridos, tem o óleo derramado na sua cabeça por alguma conveniência, mas e a história daquela pessoa? Como ela serviu? Porque a gente entende, né? Começa voluntário, e aí é ungido a diácono, depois a presbítero, e se a pessoa, né, tiver um testemunho ainda ali na caminhada dela, é ungido evangelista, é ungido pastor e por aí afora, dependendo da denominação. Porque a maioria para em pastor, mas outras tem bispo, enfim. E eu olhando tudo isso, interessante, porque meu esposo depois foi para a cidade onde eu estava morando, e lá, já adulto, ele não estava, né, como membro de nenhum ministério, porque Deus tinha um propósito nisso tudo. E aí ele me conheceu naquela cidade, eu não era crente, nem queria ser. Para você ter uma ideia, numa rua enorme que nós já morávamos no final da rua, meus pais, minha mãe ainda mora lá até hoje. Só tinha uma família lá que se declarava evangélica, que frequentava uma igreja evangélica. E eles eram insuportáveis. Eram os fofoqueiros da rua. Jogava uma pedrinha na rua, já tinha alguém lá brechando pra saber da vida de todo mundo, então a gente detestava aquilo. Eu apanhei muitas vezes no meu pai por causa daquela mulher. E eu não queria aquilo pra minha vida de jeito nenhum, não queria nem papo com aquelas pessoas, porque pra mim eles me faziam mal. Enfim, mas Deus tinha outros planos, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. E aí eu conheci meu atual esposo na escola, quando eu tinha 17 para 18 anos. Hoje eu já tô mais para 45. Em setembro eu fecho os 45. Glória a Deus por isso. E, enfim, começamos a nossa trajetória ali. Uma vez ele me convidou para ir numa igreja com ele, eu fui. E eu acho que ele queria que o pastor me analisasse. Eu acho, não sei, não tenho certeza. Eu nunca perguntei. Interessante. Enfim, não estávamos em nenhuma igreja, nos casamos, né? E depois de 4 anos que eu já estava casada, engravidei, mas antes disso descobri que estava com um problema de saúde muito grave, muito sério. Só que antes disso, quando eu entrei para a faculdade, eu conheci meu esposo em 98. Eu entrei para a faculdade em 2001, no primeiro período, né? E aí, uma noite, meus pais estavam viajando, tinham ido batizar minha irmã em Fortaleza. E eu tive um sonho muito forte. E aquele sonho é que um homem me levava num lugar, que no sonho era o inferno, né? Um lugar vermelho, escuro, e aquele homem descia comigo numa espécie de elevador. E ele ia descendo comigo, e à medida que ele ia descendo, eu ia ver alguns, tipo, buracos, como se fosse uma rocha, assim, mas era tudo muito vermelho. E aí ele dizia assim, eu escutava algumas coisas, não vi pessoas, né? Mas eu escutava um sentimento, barulhos diferentes, e um sentimento que eu tinha ali era um sentimento de muito terror, um sentimento de medo, de desespero, assim. E aquele homem comigo do lado, e ele falava assim, calma. E à medida que aquele elevador ia descendo, aquilo ia me agoniando, mas ele estava comigo, um homem, né, de branco, e ele disse assim, é pra cá que você vem, se você deixar o seu esposo. Meu Deus, pensa no desespero. Eu acordei na madrugada mandando mensagem pra ele. Naquela época não tinha WhatsApp ainda, mensagem SMS, né?
quero ficar com você pro resto da minha vida. E você quer, que eu falei. E aí passou o tempo, você vai esquecendo, você vai perdendo medo, etc e tal. Até que, em 2007, né, foi quando eu descobri que estava um problema raro. Eu fui operada, você vê, imagina, tirar um útero com feto de 3 meses dentro da barriga, os intestinos, colocar de novo, costurar, a barriga crescer da gestação e ao mesmo tempo cicatrizando da primeira cirurgia. Eu passei por isso. Depois que meu filho nasceu, eu fui operada de novo. Fiz esterectomia para ver se o tumor não nascia de novo, porque o tumor é no abdômen, na região retroperitoneal. É um linfoangiolegomatose, uma coisa assim, um nome bem comprido, bem cabeludo. Não tinha cura até hoje, não tem cura, né? Esses dias, há 2, 3 meses atrás, eu descobri uma medicação que eu posso tomar para impedir que esses cistos avancem, mas não cura. Mas esses anos todos, Deus tem me sustentado. A expectativa de vida era no máximo 10 anos. Eu já passei essa expectativa com qualidade de vida, adornada pelo Senhor, cuidada pelo Senhor, tratada pelo Senhor. E passamos, né, a nossa trajetória sobre isso. E aí muitas vezes as pessoas falam, porque não pode isso, não pode se envolver com pessoas de fora, de outra religião. Você não sabe o que Deus quer. Você não sabe o que Deus tem. Claro que você não pode ser a heroína, né? Porque assim, eu vim por dor e muita dor. Eu confesso que se fosse alguém dizendo Jesus te ama, pra mim não ia funcionar. De jeito nenhum. Até porque a gente sabe que dentro da igreja, né, passei por muitas coisas, tem muitas coisas bem ruins ali dentro, mas hoje eu entendo que faz parte do amadurecimento espiritual, faz parte da gente ter experiência, porque eu creio cegamente no chamado, eu creio cegamente que Deus me escolheu para grandes coisas, porque Ele me deu dons. Se Ele não tivesse me escolhido para nada, Ele não me entregaria dons, né? E eu estaria simplesmente ali de boa, ninguém ia mexer comigo. Mas como Ele escolheu, como Ele tem dado, como Ele tem trabalhado, então é necessário provas, é necessário sim lutas, é necessário passar por situações para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para coisas, quando estivermos à frente de algum trabalho, a gente não cometer os erros que vemos, né, os líderes de hoje cometendo, coisas assim grotescas. Então hoje eu já tenho esse entendimento que é isso, que é aquilo. Hoje eu já não jogo pedra em ninguém mais, né? Eu já fico na minha, porque só entendendo, discernindo o que é e o que não é, e sabendo o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então hoje eu não coloco mais culpa em ninguém. Agora sim, eu tenho entendimento da palavra que Deus me deu, discernimento de quem, por exemplo, eu ungiria a obreiros e etc e tal. Porque tudo isso passa pelo discernimento e para a saúde no altar. Vou ungir fulano de tal porque ele está dando revelação. Vou ungir fulano de tal porque ele é dizimista, ele é legal, né? Ele tem um jeito brincalhão e todo mundo se gosta dele. Vamos ungir, ele é pastor que vai dar bem. Não é bem assim. E a história dessa pessoa? Por isso, queridos, quando a gente chega no hospital, em qualquer clínica que você for, você vai passar por uma anamnese. Se você for um dermatologista para dizer que o teu cabelo está caindo, né, você vai passar por uma anamnese. Você vai fazer um exame de sangue depois, para ver como estão os teus nutrientes, para ver como estão as tuas taxas, para tentar descobrir por que aquele cabelo está caindo. Foi o que eu passei também depois da internação, porque ano passado eu passei por uma internação de 50 dias com problema pulmonar e não foi nada fácil, mas Deus esteve presente comigo em todo o tempo. Eu vi maravilhas que Deus fez em mim, através de mim naquele lugar. Grandes coisas faz o Senhor quando a gente se deixa ser tratado, queridos. Então, hoje eu e meu esposo vamos fazer no final desse mês 27 anos juntos. Então, ao longo desses 27 anos juntos, temos muitas histórias, né, que Deus nos permitiu passar para um amadurecimento espiritual, para um amadurecimento emocional e para que tenhamos testemunhos e histórias para contar. Mas creia que se Deus tem um chamado para você, você não vai se perder. Às vezes as pessoas falam, eu criei meu filho na igreja, mas depois que ele ficou adulto, ele se perdeu. Não se perdeu não.
Continue orando pelo seu filho e creia e pense o seguinte, olha, Deus tem um propósito. Quem sabe ele não está lá para resgatar a vida de alguém, como foi o meu caso? Porque se o meu marido, quando chegou na minha vida, ele fosse evangélico, frequentador de igreja, provavelmente a gente não estava juntos. Era impossível a gente estar junto. Porque não combinava comigo, não combinava com a minha vida, não combinava com nada. Então não ficaríamos juntos. E Deus sabe disso. E em determinado momento, né, aconteceu esse problema para que a gente se juntasse. E lá na cidade onde eu morava, a minha parentela de lá veio para Jesus. As pessoas que conheciam a gente ali, todos ficaram assim impactados com o que estava acontecendo e também foram para Jesus. Hoje, daquela turma lá, tem gente que é pastor. Porque Deus é quem sabe o que Ele faz. Deus é quem sabe de todas as coisas. Mas desde o momento que eu disse sim para o Senhor, eu passei a minha vida me dedicando à minha família e estudar a palavra para que a cada dia mais eu estivesse mais perto do Senhor, ou seja, me santificando, me libertando, porque tem coisas que Deus te liberta, automático. Mas tem coisas, principalmente as emocionais, que é um processo, é uma passagem. Por isso que diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é você que vai se transformar, é você que vai buscar isso. Por exemplo, quando eu vim para o Senhor, eu gostava de tomar meu choppzinho no final de semana, às vezes na semana também, e isso eu fui liberta, automático, entendeu? Mas já tem coisas dentro da gente, do temperamento da gente, que falou, opa, isso aqui não cabe mais a um cristão, isso aqui não cabe mais a uma pessoa que é obreira na igreja, isso aqui não pode mais. Então como vamos trabalhar? Como vamos mover nisso aqui? Entendeu? Então, tudo isso tem que ser observado. Ah, mas a pessoa já está no 3º casamento e agora ela vai ser ungida pastor. Eu não creio que foi Deus. De verdade, eu não creio que foi Deus. Porque se Deus fala na palavra que é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, não dado a vinho, não dado a contendas, não bom administrador, que administra bem a sua casa e seja cheio do Espírito Santo, como assim? Ele vai ter um monte de família a perder de vista e ainda vai ser cheio do Espírito Santo? Ele não administrou bem a sua casa, por isso que ele perdeu. Às vezes eu me pego pensando nisso. Por isso que eu bato muito nessa tecla. O testemunho de um pastor. Queridos, o óleo não pode ser derramado na cabeça de qualquer um, de qualquer jeito. E eu já observei muito isso aqui, um lugar onde eu frequentava antigamente. Via muito isso. A pessoa não tinha nada da Bíblia. Abria a boca, só saía besteira. Mas tinha atitude de pastor. Por quê? Porque vivi no monte e aí, começou a dar revelação para as pessoas e foi ungida tal. Mas será que isso foi Deus? E cadê o manusear bem a palavra? Porque não pode ser neófito. Então por isso, queridos, que existem muitos escândalos por aí. É escândalo em cima de escândalo e as pessoas não entendem e começam a correr das igrejas, não querem mais ser crentes por causa dos escândalos. Ei, deixa eu te dizer, o escândalo dele ele vai pagar. Se você não é o pastor da sua igreja, você não é o pastor da igreja, acima de você é só Deus, não se preocupe. Se você é apenas um membro, não saia da igreja por causa do fulano, do ciclano e do beltrano. Porque isso não está na tua conta. Isso vai cair na conta do pastor. Agora, se você é o pastor de uma igreja, que acima de você é só Deus, e você colocou uma pessoa que não tem testemunho nenhum ao longo da vida dela para ser um pastor, Deus vai tratar isso com você. Deus vai tratar isso com esse pastor. Cabe a você não sair da igreja. Cabe a você não se desligar. Porque se você sair da igreja, você está fora do corpo. E o membro fora do corpo, ele morre. Muitos são adeptos aí, não, eu sigo a Deus na minha casa, eu sigo Jesus na minha casa. Isso não existe. Você pode ficar por um período, assim, mas não para sempre. Um período de transição, tá? Agora, se você é obreiro, está indo para outro lugar, para abrir um ministério, começa na sua casa e assim, é outra situação. Mas eu quero te dizer, independente do que você viveu, independente do que você passou,
não se desvie da presença de Deus. Se você coloque tudo na presença de Deus. Coloque tudo no que Deus tem para você. Crie seus filhos na presença de Deus. E se ele virou adulto e não está mais frequentando a igreja, não se desespere. Continue apenas orando. Porque você não sabe se aquilo faz parte do propósito de Deus. Porque o meu esposo, ele ia para a igreja sozinho. Até onde eu conheci ele, os pais, a irmã dele, a família parentela dele, não estavam dentro da igreja evangélica. Nenhum deles. Era só ele, tá? E aí ele mudou de cidade, me conheceu lá, etc e tal. Não estava mais frequentando, como eu já disse aqui. Mas Deus tem um tempo certo, de puxar de volta. E o Senhor puxou de volta. E hoje nós somos sim a cada dia sendo trabalhados, né, na olaria do Senhor. Seguindo aqui, se esforçando ao máximo para dar testemunho de um cristão. Às vezes eu erro, sim. Às vezes eu meto os pés pelas mãos, sim. Porque eu não sou perfeita. Mas eu sirvo um Deus que é perfeito. Mas o que cabe a nós? Ou eu fiz isso aqui, não foi legal? Não. E agora? E agora eu vou me arrepender. Vou confessar ao Senhor. Vou confessar que eu preciso confessar, pedir perdão e não fazer mais. Porque esse é o verdadeiro arrependimento. Porque se você, eu me arrependo de ter feito isso aqui, mas nada foi feito a respeito disso, você não se arrependeu, é apenas remorso ou vergonha. Então vamos hoje mudar a nossa rota, vamos hoje estudar a palavra, buscar transformação no nosso entendimento e dizer, olha, isso aqui não cabe mais a um cristão que quer trazer sua família para Cristo. Eu já escutei muitas vezes as mulheres falando, meu marido é duro, ele não vai vir para Deus, não sei o que, ele detesta isso, detesta isso. Mas qual é o testemunho, minha irmã, que você está dando na sua casa? Qual é a renúncia que você está fazendo para que o nome de Cristo seja glorificado na sua casa? Porque o evangelho verdadeiro é renúncia. O evangelho verdadeiro não é aquela pessoa que vive de monte em monte, só vitória, dizendo que tudo Deus vai fazer. Não. O evangelho verdadeiro é aquilo que você renuncia. O quanto eu estou disposta a renunciar para que o nome de Deus seja glorificado. E aí entra na briga, né? Você conhece a palavra, você quer renunciar, mas o seu ego tá ali, sem querer permitir que você faça isso. E aí muita gente diz, não tem que matar o ego. Não, o ego não tem como matar o ego, porque o ego faz parte da nossa sobrevivência, tá? O nosso ego é um instinto de sobrevivência, então não tem como ser morto. A não ser que você morra também. Mas você precisa entender, eu preciso abrir mão disso aqui para que Deus me abençoe mais lá na frente. Porque se eu vir para Cristo e o meu marido não consegue ver nada de bom em mim, ele não vai querer esse Deus. Se a tua parentela não vê nenhuma transformação, nenhuma mudança em você, eles também não vão querer vir para Cristo. Porque, queridos, isso aconteceu comigo lá atrás. Logo no começo, que eu vim para o Senhor aqui, eu comecei a me tornar uma pessoa intolerante, religiosa. A tendência a só estar perto dos crentes, porque foi ensinado assim. Só que quando eu comecei a entender verdadeiramente o que era a palavra, eu vou dizer, eu tenho que estar perto de todas essas pessoas para mostrar Cristo para essas pessoas, para que elas queiram também o Cristo que está na minha vida. Porque isso é o ID do Senhor. É pregar sem palavras. É deixar quem não tem Bíblia ler a Bíblia em mim. Você é testemunha de Cristo. Você está sendo testemunha de Cristo para trazer a sua parentela para Cristo. Para trazer as pessoas que te cercam, que convivem com você para Cristo. Ou você é aquele tipo de pessoa que fala, vem para a igreja, senão você vai para o inferno. Não é assim. A pregação, ela parte pelo amor, ela parte da tolerância, ela parte da renúncia. E isso é o evangelho. Te peço, deixa a curtida, compartilha se essa palavra tocou no teu coração. Cada um tem sua história, cada um tem sua caminhada, mas precisamos escolher quem são os nossos líderes e respeitá-los, ok? Porque isso agrada também ao Senhor. Aleluia! Isso agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário, deixa eu saber da tua história também.
E peço a Deus que essa história tenha tocado o teu coração, tenha sido resposta de Deus para você.